Revelação educacional. O presente, fruto do passado, é também a semente do futuro. Episódio 3. Transição educacional, semente do futuro. Olá, minha amiga e meu amigo educador. Aqui é o Ismael Bravo. Muito contente por ter você aqui no Contexto Educacional. Esse é um momento muito especial e belo. Se você tiver alguma dúvida e sugestão de algum tema, mande um e-mail para contextoeducacionalresponde@gmail.com. Vamos deixar o link na descrição. Esse é o terceiro episódio, a transição educacional, semente do futuro, da série Revelação Educacional, como sempre pela busca em exortar a educação, com o objetivo de lançar luzes sobre a educação da nova era e dos novos tempos, com base em nosso contexto. Quis a divina providência que a transição aconteça e seja vivenciada por essa geração, o que aponta para que tenhamos disposição na realização de uma reforma íntima no sentido de ir ao encontro da verdade presente em cada ser humano na Terra. O de saber que carregamos a centelha divina do Pai Amantíssimo. Por mais que possa parecer piegas, é uma verdade dita pelos nossos antepassados há milênios e só para lembrar o maior dos nossos mestres, Jesus. Esse discorrer é necessário para entendermos que vivemos no planeta que, por mais que pareça material em seus elementos, é um ser vivo em constante evolução. Nesse sentido, os seres aqui presentes, em especial o ser humano, tem que acompanhar e se atualizar nesse processo sob pena de ser colocado à margem desse processo. A revelação educacional surge no bojo desse caminhar, como um fator de ordem social no direcionamento dos seres humanos na busca de alcançar esse objetivo de transformação. Por isso da necessidade da reflexão sobre a transição educacional dentro da transição planetária, em mais esse aspecto do contexto educacional. Só para lembrar, postamos os links dos episódios nas redes sociais, como Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, X. Você também pode ouvir no Spotify ou na sua plataforma mais usual, é só buscar pelo podcast Contexto Educacional. Queria pedir para inscrever-se para receber aviso de novas postagens, comentar, sugerir novos temas e compartilhar com quem julgue gostar do assunto. Pois assim, ajudará na divulgação educacional e divulgar sobre educação é um ato de amor fraterno e altruísmo. Episódio 3. Transição educacional, semente do futuro. O ser humano aqui encarnado deva ter consciência de que cada adulto, quer seja professor ou não, são os agentes transformadores que irão contribuir na efetivação dessa realidade, tendo em vista gerações de seres humanas nativas desse processo, que sinalizam para uma educação diferenciada que venha de encontro com suas múltiplas inteligências. Cabe aos agentes dessa transição sinalizarem para que a educação siga nesse caminho, sem nenhum viés ideológico e de interesse de grupos organizacionais ou não. O que se torna possível é o inverter o processo de elaboração dos PPP, Projeto Político Pedagógico, onde até então era esperado que um grupo de iluminados tentam idealizar aquilo que seria o bom para nossos alunos. Esse momento pede maestria na condução de identificar junto aos alunos qual o interesse de cada um desse ser humano e aí sim montar junto com ele o seu plano de estudo e desenvolvimento. Ficando claro que a somatória de todos os planos dos alunos é a base do PPP de uma determinada turma, isso se a estrutura educacional local ainda exigir. O entender e atuar na transição educacional com vistas à revelação educacional é de suma importância, pois o que fundamenta é o que fazemos hoje, fruto do que foi feito ao longo de nossa existência. O necessário nesse momento é ter a disposição de fazer reflexões na busca da sustentação de superação dessa fase do processo e arregimentar os fundamentos para o que virá. A releitura feita de nossa história educacional não são verdades e sim contribuição para reflexões educacionais que suporte o profissional da educação em refletir sobre o seu trabalho. Para esse caminhar foi disponibilizado uma série de momentos educacionais ao longo da vida humana, em especial as mais recentes que deixamos no item intitulado Evolução das Escolas Pedagógicas. Porém, devemos continuar nessa busca sem achar que somente esse conteúdo é a verdade. Ampliar a percepção da humanidade, natureza de Deus, a estrutura do universo, a história da Terra é uma detalhada narrativa sobre a vida e os ensinamentos de Jesus no que tange a justiça, amor, verdade, revelação, compaixão, empatia, honestidade e dedicação. O verdadeiro poder está no serviço ao próximo e na busca pela verdade e justiça. Valorizar o desenvolvimento educacional, bem como o progresso material do ser humano.
Entendendo como se processa a educação. A natureza divina refere-se à essência e características de Deus, conforme descrito nas revelações ao longo da história. A natureza divina é frequentemente associada a atributos como onipotência, onisciência e onipresença. Esses atributos definem a forma como Deus se relaciona com o mundo e com a humanidade, revelando sua soberania e poder absoluto sobre todas as coisas. A compreensão dessa natureza é fundamental, pois influencia a maneira como nós percebemos a relação entre Deus e sua criação. A natureza divina é revelada, onde Deus se apresenta ao longo da história. Desde os primórdios da humanidade, até onde a natureza divina é manifestada através da vida e ensinamentos educacionais culminando com a vinda de Jesus. Essas atuações divinas oferecem uma visão abrangente de quem é Deus. Além dos ensinamentos de Jesus, revela aspectos da natureza divina, mostrando a proximidade de Deus com a humanidade no universo local e na Terra. O objetivo é promover o desenvolvimento educacional e material de seus habitantes, ajudando-os a alcançar um estado de perfeição que reflita a vontade do Criador. Trabalhando para assegurar que cada ser tenha a oportunidade de evoluir, de superar os desafios e de se aproximar da verdade e do amor divino. Não se tem um sistema de controle, mas uma estrutura amorosa e compassiva que proporciona à criatura o suporte necessário para sua jornada. A missão é guiar o universo rumo à harmonia cósmica, onde cada ser, desde o mais simples mortal até as altas divindades, reconheça sua conexão com o Pai Universal e encontra seu propósito dentro do grande esquema da criação, assegurando a evolução, a ordem e a unidade de cada ser no universo. Isso fica evidente com a presença divina na forma de suas ordens celestiais no universo local e na Terra, contribuindo para o desenvolvimento do ser humano ao acompanhar sua vida e formação educacional. Nesse sentido, a natureza divina se manifesta de forma a acompanhar para e passo o desenvolvimento do ser humano, a começar por sua criação e desenvolvimento biológico sob a responsabilidade dos portadores da vida, seres divinos a serviço de Deus. Portadores da vida, responsáveis pelos aspectos biológicos da criação. Não são apenas criadores, eles são arquitetos do potencial evolutivo de um planeta. Seu trabalho meticuloso e cuidadoso garante que vida tenha um caminho aberto para se expandir e evoluir, permitindo que as criaturas emergentes alcancem níveis de compreensão e consciência espiritual que as conectem com o universo mais amplo e eventualmente com o Criador. A evolução biológica supervisionada pelos portadores da vida é mais que um processo de adaptação física, é um caminho que conduz ao despertar da inteligência e, em última instância, ao desenvolvimento espiritual. No caso da Terra, os portadores da vida lançaram as sementes que levariam a diversidade biológica ao surgimento da humanidade. Eles supervisionaram com paciência e atenção cada etapa desse processo, permitindo que as formas de vida evoluíssem e prosperassem até que surgissem a espécie humana. Sua missão, portanto, é a primeira etapa cósmica que leva as criaturas a explorar e compreender seu lugar no universo. A questão referente à natureza divina de Deus na discussão de seu planejamento universal está ancorada na existência dentro da ordem celestial a presença dos serafins, de onde essa hierarquia celeste e espiritual emana até o ser humano passando por etapas fundamentais do ciclo existencial. Serafins, como guardiões espirituais e orientadores de humanos e de civilizações, são uma ordem de seres celestiais que desempenham um papel fundamental na vida espiritual e moral dos humanos e na orientação das civilizações em desenvolvimento. Como guardiões espirituais, eles acompanham, protegem e orientam indivíduos. Desempenham um papel na orientação de grupos de sociedades e até mesmo civilizações inteiras. Existem diferentes serafins no desenvolvimento social e espiritual dos povos. Na orientação de civilizações ajudam na evolução dos valores culturais e morais, promovendo a construção de sociedades baseadas na justiça, na paz e no respeito mútuo. Eles trabalham em colaboração com outras ordens de seres celestiais, como os Melquisedeques, e influenciam o desenvolvimento social para que cada civilização avance de forma ética e sustentável. A orientação oferecida pelos serafins é discreta, mas eficaz e se manifesta em mudanças culturais, descobertas intelectuais e avanços espirituais que enriquecem a vida coletiva de uma sociedade. Eles promovem uma estrutura social que permite o florescimento da dignidade humana e o respeito de cada indivíduo. Serafins na formação de valores éticos e morais,
desempenham um papel importante na formação de valores éticos e morais, incentivando os humanos a desenvolverem uma sensibilidade espiritual e a reconhecerem a importância da compaixão, da honestidade e da responsabilidade. Eles influenciam a consciência moral, ajudando a humanidade a discernir entre o certo e o errado e construir um caráter baseado em princípios de justiça e amor. Esse processo de orientação moral ocorre principalmente de maneira intuitiva e subjetiva, onde o serafim guia a mente humana para considerar as consequências de suas ações e refletir sobre os impactos morais de suas decisões. Dessa forma, eles ajudam na construção de uma base moral sólida que permite que as sociedades se desenvolvam com uma estrutura de valores que incentiva a paz, a cooperação e o respeito mútuo. Para os serafins, a moralidade é a fundação de uma vida que reflete o amor divino e a compreensão espiritual. Serafins e outras ordens celestiais trabalham com estreita colaboração com outras ordens celestiais, como os ajustadores do pensamento, que habitam a mente humana e colaboram no crescimento espiritual. Enquanto os ajustadores inspiram diretamente os pensamentos e desejos dos indivíduos em direção ao bem, os serafins oferecem orientação através de situações e influências externas. Essa interação cria um suporte completo para que cada pessoa tenha oportunidades de fazer escolhas morais e progredir espiritualmente. Em colaboração com os Melquisedeques e outras ordens, os serafins também participam de missões planetárias e interplanetárias de educação, onde seu conhecimento sobre a humanidade e sua habilidade em orientar os povos são utilizados para promover um desenvolvimento global. Essa parceria entre ordens celestiais fortalece o impacto da orientação educacional, garantindo que cada civilização evolua de maneira equilibrada e integrada ao propósito universal. Serafins na construção de um futuro para a humanidade. Ao promover o crescimento educacional e ético dos indivíduos e das civilizações, os serafins estão ativamente envolvidos na construção de um futuro de paz, harmonia e amor divino para toda a humanidade. Eles ajudam a humanidade a se preparar para uma existência mais plena e conectada, incentivando o desenvolvimento de uma consciência que reconhece a unidade de todos os seres com o Criador. Em sua função de guardiões espirituais e orientadores de civilizações, os serafins trabalham para que cada geração avance em direção a um mundo mais espiritualizado e justo. Eles representam o compromisso divino com o crescimento e bem-estar da humanidade. Sua presença constante assegura que a vida na Terra e em outros planetas esteja sempre orientada para a luz, a verdade e o amor universal. Os serafins, como guardiões e guias, são fundamentais para o progresso educacional e moral da humanidade. Com paciência e dedicação, eles promovem o desenvolvimento individual e coletivo, inspirando a construção de uma sociedade baseada em valores eternos e preparando cada ser humano para a grande jornada em direção ao Criador. As mudanças por vir já se encontram na fase de compilação e revelação por seres que já estiveram neste mundo, pois têm noção precisa das possibilidades humanas. Muito mais que escolher um dos métodos é saber escolher quais serão os possíveis seres a semear entre a humanidade, com vistas à possível produção de um progresso espiritual que é lento, seguro e maduro. Isso vem sendo aplicado nos seres encarnados nas últimas décadas, como forma de, depois, ter o seu respectivo código genético exportado para os demais quadrantes desta obra, afetando todos, desde o seu nascedouro. A solução por meio da elaboração de um novo código de vida, que possa ser vivenciado e assim produzido no âmago de cada consciência particularizada. Esses métodos foram desenvolvidos e aplicados como sendo os 4 métodos. A arte da decifração, codificação. O progresso pela força da fé esclarecida. A prática da filosofia, como forma de buscar a verdade, e a arte da taumaturgia, os poderes do ser humano e sua transcendência. A serem desenvolvidos, por meio do surgimento de uma espécie singular, podemos mesmo dizer de uma singularidade, no sentido de algo jamais observado até então. O novo código da vida a ser perseguido, referido anteriormente, pode ser entendido como uma nova formatação da evolução da consciência terráquea a partir de outros espíritos melhores e mais evoluídos que passam aqui a encarnar, produzindo um nível de conhecimento esclarecido e ancorado na busca da verdade edificada no cérebro humano. Há que evidenciar sempre, nesses momentos de transição entre uma forma de ensinar e outra, ao lançar mão da evolução das escolas pedagógicas tratada anteriormente, adequada a cada realidade coletiva ou individual, disponível para nós por agentes que já se anteciparam em aflorar essas possibilidades ao longo dos últimos séculos e que agora começam a fazer sentido para alguns, mas que outros ainda não foram tocados. Mas não tem volta.
No desenvolvimento desse nosso discorrer vamos tratar de abordagens que fundamentam esse momento, bem como o futuro que se avizinha. Elementos educativos. É basilar o entendimento de como o processo da relação do ser humano com o divino se estabelece. Conhecidos pelas ordens celestiais como sendo os ajudantes de mentes e pelo ser humano como sendo mentor espiritual, guia espiritual, anjo da guarda e por aí vai. Esse entender é fundamental para a educação na revelação educacional, à medida que os elementos dos ajudantes de mente são os agentes que contribuem com a evolução humana. Suas ações devem ser cristalizadas nas peças de gestão pedagógica, os quais devem ser abarcados nos planos de estudos e desenvolvimento dos alunos para sua efetivação de aprendizado e conhecimento. Ajudantes de mentes são por meio do quais o espírito materno divino influencia diretamente as mentes das criaturas em evolução. Eles são por ordem crescente de atuação, os ajudantes de mentes que têm por ação conjunto os elementos ajudantes como a intuição, compreensão, coragem, conhecimento, conselho, adoração e sabedoria. Cada um deles age de forma complementar, estimulando aspectos específicos da mente, facilitando o crescimento pessoal, espiritual e de formação. Os elementos ajudantes representam uma conexão entre o mundo material e o espiritual, promovendo uma base mental sólida e incentivando a busca por uma vida de propósito e significado. Esses trabalham de maneira sutil, porém constante, ajudando as criaturas a desenvolverem suas capacidades cognitivas e emocionais, a se prepararem para experiências espirituais mais elevadas. Eles são essenciais para o desenvolvimento mental, pois cada um contribui para diferentes áreas da mente, criando um ambiente onde floresce o crescimento intelectual e espiritual. Abaixo estão as funções específicas dos elementos ajudantes de mentes e como eles estimulam o desenvolvimento das criaturas. 1. Intuição, percepção e reação. A intuição é a mais básica dos 7 elementos e atua como o instinto e a percepção imediata das criaturas. Ela promove a capacidade de resposta rápida e ajuda na adaptação ao ambiente, fornecendo uma base essencial para a sobrevivência e a tomada de decisões iniciais. Permite que os seres em evolução percebam o mundo ao seu redor e respondam de forma rápida e instintiva ao estimular a intuição. Esta ação do ajudante prepara a mente para experiências futuras nas quais a percepção mais profunda será necessária para o desenvolvimento moral e espiritual. A intuição cria uma base de consciência e sensibilidade que se torna útil para decisões mais complexas que surgem à medida que a mente avança em sua evolução. 2. Compreensão, interpretação e integração. A compreensão promove a capacidade de interpretar e integrar informações, ajudando os seres a fazerem associações lógicas e a entenderem o que experienciam. Ele estimula o desenvolvimento da lógica e do raciocínio básico, permitindo que a mente comece a organizar e interpretar as percepções que recebem do ambiente. Esse elemento é fundamental para a construção de uma base mental estruturada na qual as criaturas podem começar a buscar significados e entender o funcionamento do mundo ao seu redor. A compreensão é uma função que integra as experiências, promovendo o crescimento intelectual e facilitando o desenvolvimento da autoconsciência e das primeiras reflexões sobre o propósito da existência. 3. Coragem, força e persistência. A coragem inspira força, bravura e determinação para enfrentar desafios. Ela encoraja as criaturas a persistirem diante de dificuldades e a se aventurarem em busca de novas experiências. Essa força interior é essencial para o crescimento pessoal, pois motiva a busca por conhecimento e a superação de limitações. A coragem é o elemento que permite que os seres em evolução avançam para novos patamares de experiência, onde o medo é superado pela vontade de crescer e aprender. Promove a capacidade de resistir ao desânimo e ao medo, e é ela que encoraja a mente a explorar, aprender e se expandir, contribuindo tanto para o desenvolvimento intelectual quanto para a formação de caráter. 4. Conhecimento, investigação e aprendizado. O conhecimento incentiva a investigação e o desejo de aprendizado. Ele desperta a curiosidade e a vontade de compreender como as coisas funcionam, levando as criaturas a buscar informações e experiências que ampliam seu entendimento. É responsável pelo impulso de estudar e de se aprofundar nos aprendizados de conhecimento e incentiva a investigação e o desejo pelo aprendizado. Ele desperta a curiosidade e a vontade de compreender como as coisas funcionam, levando as criaturas a buscar informações e experiências que ampliam seu entendimento.
Esse elemento é responsável pelo impulso de estudar e de se aprofundar nos mistérios do mundo por meio do estímulo ao conhecimento e se prepara a mente para um entendimento mais abrangente e profundo que se torna uma base para o desenvolvimento da sabedoria e das percepções. O desejo de conhecer mais e de buscar resposta é um dos principais elementos que impulsionam o crescimento intelectual e espiritual, pois abre caminho para o questionamento e a reflexão sobre a existência. 5. Conselho. Cooperação e relacionamento. O conselho promove a cooperação e a capacidade de interagir de forma harmoniosa com outros seres. Ele encoraja a socialização, a empatia e a habilidade de trabalhar em grupo, fomentando a formação de relacionamentos baseados no respeito e na colaboração. Esse ensina que o crescimento não é um esforço isolado, mas um processo que se fortalece por meio de interação com os outros. A função do conselho é fundamental para o desenvolvimento social e para a construção de uma consciência de comunidade. Ele promove o reconhecimento da importância do próximo e encoraja o respeito e o cuidado mútuo, elemento essencial para o crescimento espiritual. Prepara a mente para compreender que a vida possui um componente coletivo e que o progresso pessoal é ainda mais significativo quando compartilhado com outros. 6. Adoração. Busca por propósito e conexão com o divino. A adoração é o primeiro dos elementos a orientar a mente em direção ao espiritual. Ele desperta o desejo de buscar um propósito maior e de estabelecer uma conexão com algo além de si mesmo, plantando as primeiras sementes do desenvolvimento espiritual. Esse inspira sentimentos de reverência, gratidão e desejo de conexão com o Criador. A adoração é a base do despertar espiritual, um impulso que leva a mente a se abrir para as questões existenciais e a busca pelo divino. Prepara a criatura para a conscientização de que há um propósito maior na vida e que sua jornada está intimamente conectada ao divino. Ele encoraja a mente a explorar a espiritualidade e desenvolver um sentimento de unidade e pertencimento ao universo. E 7. Sabedoria e integração do conhecimento com a experiência espiritual. A sabedoria é o elemento mais elevado dos 7 elementos ajudantes e representa a integração do conhecimento com a experiência espiritual. Ele promove a capacidade de tomar decisões informadas e de compreender os significados mais profundos da vida. A sabedoria é a fusão da experiência do conhecimento e da percepção espiritual, permitindo que o ser em evolução tome decisões que estejam em harmonia com o bem maior. A sabedoria é o ponto culminante do trabalho dos 7 elementos ajudantes, representando o início do discernimento espiritual e da capacidade de reconhecer o valor eterno das experiências e das escolhas. Esse elemento guia a mente para que ela veja além das aparências e compreenda as verdades universais, promovendo o desenvolvimento de uma perspectiva que honra o propósito divino. Trabalho integrado dos elementos ajudantes de mentes. Os 7 elementos ajudantes de mentes trabalham de forma integrada, cada um contribuindo para o desenvolvimento de aspectos específicos da mente, criando uma base sólida para o crescimento espiritual e intelectual das criaturas em evolução. Eles representam uma escada de progressão mental e espiritual, onde cada elemento ajudante oferece à mente novas capacidades e perspectivas, conduzindo-a de uma simples consciência instintiva até uma compreensão mais ampla e sábia da realidade. Ao estimular as mentes, os elementos ajudantes fornecem às criaturas as ferramentas intelectuais e emocionais para enfrentar desafios, buscar a verdade e descobrir o propósito de sua existência. Eles são, portanto, os alicerces que sustentam o crescimento em direção à maturidade espiritual e à união com o divino, assegurando que cada ser em evolução tenha o suporte necessário para realizar seu pleno potencial. A busca continua pelo crescimento humano. Verdade é uma fonte de inspiração e orientação direta, fortalecendo a capacidade das pessoas de compreenderem e seguirem no caminho da verdade. Promove uma relação mais íntima e acessível com Deus, independentemente de sua convicção religiosa, cultura, social e grupo específico. A verdade é universal e acessível a todos que a buscam e desejam desenvolver uma relação sincera com o divino. A busca pela verdade torna-se uma experiência pessoal e dinâmica, de forma individual e interna, ajudando a iluminar o entendimento e a fortalecer o compromisso com o caminho da verdade, buscando-a e viver de acordo com ela. O ser humano teme explorar a sua própria verdade, receando que as suas opiniões e atitudes favoritas se revelem vazias e perigosas. Como resultado, os seus pensamentos e ações seguem caminhos perturbadores e contraditórios. Mas, afinal, o que é exatamente a verdade? Será a descrição precisa de algo que se viu, sem exageros ou eufemismos? Não.
Ou será a narração de um acontecimento com as mesmíssimas palavras ouvidas de quem o relatou? Também não. Se o ser humano, do amanhecer ao anoitecer, desde o momento em que acorda até a hora de dormir, se dedicar exclusivamente às próprias atividades, levará uma vida inspirada pela verdade? Não. A verdade eleva, oferece ideais e inspira tanto o indivíduo quanto a sociedade. É a luz que ilumina o caminho para Deus. Uma vida inspirada pela verdade permite que as pessoas vivam como seres humanos, sem se rebaixarem ao nível de espécies inferiores. Ele deve, por meio de bons pensamentos, expressos em boas palavras e manifestados em boas ações, promover a verdade na sociedade e evidenciar a sua importância. O ser humano é a imagem de Deus e precisa estar consciente de que essa mesma imagem também resplandece na sociedade. Verdade e o crescimento moral, estimular a busca incessante pela verdade e o desenvolvimento moral, inspira uma sede pelo conhecimento, incentivando as pessoas a questionarem, a refletirem e buscarem uma compreensão mais profunda das realidades divinas. Ao desenvolver esse discernimento, cada pessoa passa a reconhecer o valor da integridade e a assumir responsabilidade por seu próprio crescimento moral, sendo um aliado na jornada de evolução. Ao auxiliar os indivíduos a transformarem suas experiências de vida em aprendizado e progresso moral, ao promover uma postura de autoexame que permite a cada pessoa crescer de forma ética e sincera, alinhando sua vida com os princípios mais elevados do amor e da compaixão. Verdade como consoladora, ao proporcionar conforto e força interior em momento de dificuldades, agindo como uma presença pacífica que acalma o coração, ajudando as pessoas a superarem o medo e a ansiedade. Esse aspecto fortalece a confiança e incentiva as pessoas a enfrentarem seus desafios com coragem e esperança. Melhoria biológica e espiritual é essencial no desenvolvimento evolutivo e no progresso das civilizações em planetas como a Terra. O objetivo é o aprimoramento biológico e cultural, que visa acelerar o desenvolvimento físico, intelectual e espiritual das raças humanas, preparando-as para um progresso sustentado em direção a uma civilização avançada e harmoniosa. O objetivo é introduzir um pool genético nas populações, fortalecendo as características físicas, a longevidade e a resistência às doenças. Esse aprimoramento genético ajuda a corrigir deficiências e limitações físicas que surgem no curso da evolução natural, permitindo que as raças locais avancem em saúde e capacidade física. Essa melhoria biológica não apenas proporciona benefícios físicos, mas também preparam as raças para um desenvolvimento intelectual mais robusto. A qualidade genética aprimorada contribui para uma mente mais ágil e capaz de raciocínios complexos, facilitando o avanço em conhecimento e tecnologia. O objetivo final é que a humanidade alcance um nível de bem-estar físico e mental que permita uma vida mais longa e saudável e produtiva, propícia para o florescimento de uma civilização ética e espiritualmente avançada. Avanço cultural, promoção de valores e conhecimentos fundamentais, além da melhoria biológica, tem-se como objetivo de impulsionar o progresso cultural das sociedades emergentes, introduzindo valores e princípios éticos que sirva como uma base para a construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa. Ensinar a importância do trabalho, da educação e da cooperação, incentivando o respeito mútuo e a organização social. Esses valores culturais introduzidos são fundamentais para a formação de uma cultura que valorize a verdade, a beleza e o bem. Ao introduzir conhecimentos práticos, como técnicas, métodos e formas de organização social que ajudam a acelerar o desenvolvimento, esses avanços culturais preparam as raças para formarem civilizações mais complexas e permitem que a humanidade desenvolva um senso de identidade de propósito coletivo. Integração de diversas raças e promoção da unidade cultural e racial, partindo de que todas as raças compartilham uma origem comum e um destino espiritual coletivo, incentivando a aceitação mútua e a cooperação entre diferentes grupos. Essa promoção da unidade é essencial para que as sociedades possam superar a conflitos sociais e étnicos, evoluindo em direção a uma civilização global pacífica. Essa integração é facilitada pela melhoria biológica que cria uma homogeneidade genética que suaviza as diferenças físicas entre as raças. Ao longo do tempo, essa unidade racial torna-se a base para uma comunidade humana onde a diversidade é valorizada e onde todos os indivíduos podem contribuir para o bem comum. A integração racial e cultural, ao serem promovidas,
É uma das chaves para a formação de uma civilização coesa e colaborativa, preparada para os estágios mais elevados de desenvolvimento. Incentivo ao crescimento espiritual e ao desenvolvimento ético. O crescimento espiritual e o desenvolvimento éticos das raças humanas, servindo como modelo ao ensinar sobre a importância da relação com o divino, inspirando as pessoas a buscarem um propósito maior e a desenvolverem uma consciência espiritual. Esse incentivo ao crescimento espiritual inclui o ensino de práticas que promovem o autodomínio, a compaixão e o serviço ao próximo. O desenvolvimento de uma civilização avançada requer não apenas progresso material, mas também um compromisso com os valores espirituais e com o bem-estar coletivo. Essa orientação espiritual prepara a humanidade para a integração plena com as esferas superiores do universo, promovendo um avanço equilibrado que integra corpo, mente e espírito. Criação de uma fundação para uma civilização planetária avançada. O objetivo final é estabelecer uma fundação estável e sólida para o desenvolvimento de uma civilização planetária avançada. As contribuições biológicas e culturais formam uma base que permite que as sociedades em evolução alcancem um nível de estabilidade e progresso sustentável com uma população saudável, uma cultura ética e um sistema social organizado. A humanidade torna-se capaz de explorar seu potencial máximo e de contribuir positivamente para o universo. Essa civilização planetária avançada é caracterizada por uma busca coletiva pelo conhecimento, pelo progresso social e pelo desenvolvimento espiritual. Ela promove um ambiente onde cada pessoa tem a oportunidade de crescer e de realizar seu propósito divino. Portanto, é uma parte integral do plano universal para o avanço dos mundos evolutivos, preparando-os para uma era de paz, prosperidade e iluminação. Representam as intervenções divinas cuidadosamente planejadas para guiar a humanidade em sua jornada evolutiva ao proporcionar aprimoramento físico, valores éticos, integração cultural e crescimento espiritual. Se estabelece as bases para o progresso e unidade de uma civilização planetária, sendo uma expressão do compromisso divino com o desenvolvimento dos mundos habitados, assegurando que cada planeta em evolução tenha a oportunidade de alcançar uma existência harmoniosa e espiritualmente rica. Lembrando que ao final da série vamos disponibilizar o link de acesso em PDF do conteúdo grafado da Revelação Educacional, somente ao amigo que inscrever-se no canal Contexto Educacional. Então, confere aí se inscreveu no canal Contexto Educacional, pois também é o modo de mostrar à plataforma que os conteúdos o interessam e receber aviso de novas postagens. Agradeço por ter ficado até o final do episódio. Amor fraterno e altruísmo. Que assim seja e assim se faça.